Alegremente por aqui, nós continuamos com o nosso devocional maravilhoso, Kryptonita, de John Bevere. Você não pode perder, está incrível. Nós estamos indo no capítulo 6. Tá maravilhoso. Você não assistiu nenhum, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Meu Deus, você não sabe o que você tá perdendo. Ei, volta lá. Vai lá, assiste o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Eles estão incríveis. Você precisa assistir. Tá demais. Vai lá no nosso canal, aproveita, já se inscreve, curte, compartilha, dá um joinha, aperta o sininho, faz tudo o que tem que fazer aí dessas redes sociais, que nem eu sei direito, mas você sabe, e você sabe que é uma forma da gente expandir o reino, é uma forma da gente ativar a expansão apostólica do reino de Deus, que é a nossa palavra profética para o ano de 2024. E o capítulo 6 vai falar sobre a motivação. Ah, gente, a motivação. O que te move para que você seja um com o corpo de Cristo? O que te move para que você permaneça buscando, sendo essa mudança que você espera que aconteça hoje no mundo? Você já parou para pensar? O que realmente pode te mover? O autor aqui, o John Bevere, ele vai citar um caso em que ele teve um problema com o iPhone dele. E ele fala que ele ficou muito tempo desconectado e ele tentou resolver de várias formas, até que ele foi numa pessoa, um especialista lá numa loja especializada, e o cara resolveu aquilo em 15 minutos. Mas ele tinha ficado praticamente um dia inteiro longe, preocupado com o filho, com um monte de coisa que ele precisava resolver, porque ele ficou tentando fazer algo para o qual ele não era capacitado. Mas daí ele fala assim, e se eu não tivesse buscado a solução? O que teria acontecido? Então assim, o Senhor, ele fala, e uma das palavras proféticas para esse ano é a capacitação. Talvez você não tenha todas as soluções, talvez não seja você que vai resolver, mas busque uma solução. Busque no Senhor, que você realmente encontre nele essas preferências pessoais que vão prevalecer sobre o bem maior da tua comunidade, sobre o bem maior da tua família. Busque realmente aquilo que você quer para que essa mudança aconteça, que a motivação seja o bem maior da unidade. Não existe nada maior do que você colocar o seu coração, o desejo do seu coração diante do Senhor e que você esteja realmente interessado em viver uma vida diante da presença dEle. Que a presença de Deus seja maior que os presentes que você pode receber da parte dEle. E é muito interessante que quando a gente começa a viver a presença do Senhor, você começa a querer insistentemente testemunhar sobre isso. Testemunhar sobre aquilo que o Senhor faz, sobre aquilo que Ele... A forma como Ele te transformou, seja a nível espiritual, seja a nível físico, porque Ele vai atuando em todas as formas, de dentro para fora. E essa dinâmica que acontece no teu corpo físico, mas também no corpo da unidade, é o que vai tornando essa verdade cada vez mais enraizada, cada vez mais diminuindo esse conforto, né? Esse desconforto que você tem da transformação propriamente dita. Porque você vai percebendo que, à medida que você vai compartilhando com a igreja, com o corpo, as pessoas são normais, elas também têm problemas, elas também foram curadas de vícios, de doenças, elas também têm debilidades, elas também cometem pecados, elas também erram e pedem perdão, elas também recomeçam muitas vezes. E tá tudo bem. Porque o importante é a gente entender que quando chega a luz é a verdade, é a revelação. Quando a revelação vem, quando esse nível de realização e intimidade com Deus vai se aprofundando, não só na unidade, na revelação do corpo, mas na revelação individual que você carrega, nós começamos a encontrar qual é o nosso empecilho, para que o nosso potencial, para que nós realmente possamos alcançar o potencial que Deus tem em nós, né? O que Ele quer nos usar, o que Ele já depositou em mim e em você. Isaías 60, do 1 e 2 vai dizer: Ei, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você
se vê a sua glória. E aqui, quando ele fala dessa escuridão profunda que vai estar pairando sobre a terra, não é sobre a terra só, a unidade da terra, é sobre as pessoas que fazem parte da terra, né? Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais afastando o coração da presença do Criador, estão cada vez mais distantes do coração do Pai. E lá em 2 Timóteo 4,3 vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E depois ele lamenta: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É muito forte isso, né? Pense nisso da seguinte forma: se você entrar numa sala escura e acender a luz, a escuridão ela é imediatamente dissipada. Ei, a escuridão não pode vencer a luz. Não existe isso. Não. Você já ouviu falar, por exemplo, sobre uma lanterna ou uma luz que você acende que a escuridão venceu ela? Claro que não, gente. As lanternas, elas são para o escuro, porque não importa o quão escuro você esteja, se você tiver uma lanterna, a luz que sai dela vai triunfar e vai expulsar aquela escuridão, tá? Gente, não existe uma guerra da luz contra a escuridão. Não, quando você acende a luz não fica falando assim: vai embora escuridão, sai em nome de Jesus, vai embora escuridão. E a escuridão fala: não vou, eu vou ficar. Não, gente, quando você acende a luz, a escuridão faz puf, acabou, a escuridão já era. E Jesus está declarando que eu e você somos luz do mundo. Uau! Nós somos a luz do mundo. Então, onde você chega, a escuridão se dissipa. Onde você chega, Satanás tem que bater em retirada. Onde você chega, a luz do Senhor chegou. Você tem que brilhar, você tem que ser mais forte que a escuridão. Mas como que isso pode acontecer? Nós devemos brilhar de forma que os não cristãos vejam a glória de Deus em nós. Paulo vai relatar lá em 2 Coríntios 4,6, vai dizer: para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus. E lá no 2 Coríntios 4,7 ele diz: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Ou seja, essa luz que eu e você carregamos, que eu e você impactamos, que precisamos dissipar as trevas, não tem nada a ver comigo e com você, tá? Tem a ver com aquilo que a gente carrega, tem a ver com o Espírito Santo que está em nós, com o Jesus que brilha, tá? Então, assim, nós precisamos olhar para isso. E lembra que a gente falou do pelotão lá do SEAL, lá da Marinha? Gente, quando eles vão para um duelo, ou para algum comando, para alguma operação, eles não planejam que eles vão voltar derrotados. Eles saem com a convicção de que eles vão para definir aquela situação, porque eles sabem quem eles são. Eu e você sabemos quem somos. Somos sal da terra e luz do mundo. E aí eu te pergunto, por quê? Porque a magnífica grandeza de Deus não está sendo revelada através de nós para a nossa sociedade? Por que a grandeza de Deus ainda não está sendo vista na tua empresa? Por que a grandeza de Deus ainda não está sendo vista no teu bairro, na tua vizinhança, no teu condomínio? Porque ainda tem tanta gente perto da gente que ainda estão doentes, fracos e morrendo prematuramente sem receber essa luz. Por que nós ainda estamos tolerando a criptonita espiritual, enfraquecendo o povo de Deus, enfraquecendo aqueles a quem Deus quer escolher, quer tocar, e Ele quer tocar através da minha e da sua vida? É interessante que lá em Atos, quando o Senhor dá uma ordem, fala assim: ei, fique aqui, permaneça, espere e tal, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. É relatado em 1 Coríntios, em Atos, né? Vai falar que, em 1 Pedro 4,14, se eu não me engano, vai falar que somente 120 foram batizados com o Espírito da grandeza de Deus. Mas o texto relata antes que tinha mais de 380. Mas aí fala assim: ué, por quê que só 120? Porque simplesmente foram esses
que foram obedientes de forma resoluta à palavra de Deus, que não consideraram a palavra de Deus como opcional. E é interessante que Atos 4:34 vai dizer que não havia necessitado entre eles. As Escrituras relatam ainda que todos eram curados, em Atos 5:16. Gente, isso é a grandeza de Deus. Por onde a gente passa, a gente leva cura. Por onde a gente passa, a gente leva o reino, que é um reino de justiça, paz, alegria. Você precisa ser pacificador, você precisa ser aquele que leva cura, você precisa ser aquele que leva paz. E aí vai relatar todo o livro de Atos, todas as cidades por onde os apóstolos iam passando, onde cidades inteiras eram curadas, cidades inteiras eram movidas, era gente aleijado, lá em Jope teve até a Tabita que ressuscitou dos mortos, e aquela notícia se espalhou e ganhou toda a cidade. Pedro foi preso e o anjo apareceu lá na prisão, uma prisão de segurança máxima, e liberta ele no meio da noite. Um governador caiu morto, foi comido por minhocas, porque ele não deu a glória a Deus. Gente, a grandeza de Deus estava expondo em todo aquele povo, aonde os apóstolos estavam indo, a escuridão por toda a nação estava sendo exposta ali, porque a luz tinha chego. Não há como você escapar da luz. Não tem como você dizer que chegou a luz e você ficar cego ainda. Quando a luz chega, você começa a enxergar. Você começa a ver, a escuridão se dissipa. Os milagres, o grande poder, os indivíduos, eles começavam a ser salvos, e isso ia se espalhando por todas as comunidades e cidades. Tem vários relatos, Atos 19:10, e todos ouviram. Gente, todos ouviram. Eles não tinham redes sociais. Eles não tinham YouTube, canal do YouTube, eles não tinham Instagram, eles não tinham televisão, internet, eles não tinham rádio, eles não tinham nada, eles não tinham nem carro, nem bicicleta, eles não tinham nada disso. Mas todos ouviam e todos conseguiam alcançar aquilo. Por quê? Porque quando a igreja se torna uma, quando ela determina que a palavra de Deus se torna uma primícia, uma primazia nas comunidades, quando aquilo é o corpo, o central, não tem como parar. Aquela canção que fala, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E o plano de Deus para mim e para a sua geração é que isso seja de forma ainda maior do que foi nesse período. Gente, você tem noção disso? Por isso, quando Jesus falava assim, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Você tem noção do que é isso, gente? É sobrenatural. Quer dizer, não é simplesmente ressuscitar um morto, curar um enfermo, é fazer muito mais do que eles fizeram. Gente, olha tudo que eles fizeram. E isso que historiadores falam, que se fôssemos colocar todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, relatar todos eles, não haveriam páginas suficientes. E Deus tem algo para a nossa geração muito maior do que foi para a igreja primitiva, que não vai chegar nem perto da grandeza, do poder divino que vai anteceder quando Jesus voltar. Quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Maranata, vem Senhor Jesus voltar. Você tem noção disso? Então entre em ação. Entre em ação, porque os sinais e as maravilhas não acontecerão ou não acontecem somente porque as pessoas eram especiais. Os sinais não aconteceram porque os apóstolos eram especiais, não, eles aconteceram porque aquelas pessoas comuns, simples, elas simplesmente creram e obedeceram. Creram e obedeceram. Isso resultou na grandeza de Deus no coração delas. Se a grandeza de Deus pôde elevar aquelas pessoas que eram indiscretas, ignorantes, jovens, inexperientes, cheias de opiniões, que tinham empregos mundanos e ordinários como eu e você. Então é claro, não há um padrão do mundo que qualifique quem pode ou não pode carregar a grandeza celestial. Não. É só uma questão de quanto eu e você vamos ser realmente fiéis e seguir à risca a palavra de Deus. A chave é a obediência.
A obediência é a linguagem de amor que revela o relacionamento e o nível de intimidade da grandeza do Senhor que pode se manifestar através da minha e da sua vida. A fé é a gente acessar a promessa, mas a obediência é o que traz à tona o milagre. Se a sua igreja hoje começasse a ver e a viver essas coisas que estavam acontecendo lá na igreja primitiva, eles poderiam contar com você? Você entraria com tudo nessa revelação da grandeza de Deus? Você realmente está disposto a receber tudo isso porque Deus quer te dar tudo isso? Você está disposto a isso? Se você está disposto a isso, entre em ação hoje e expresse realmente diante de Deus todas essas respostas a essas perguntas que eu indaguei em oração. E leve uma oração a Deus. Diga a Ele que realmente você se arrepende. Se arrepende pela forma como você fez até agora, pela forma como você se considerou ou desqualificado demais, ou pouco qualificado, ou muito qualificado, mas insuficiente, que isso não era para a sua vida. Mas realmente entregue todas as suas preocupações a Deus e ofereça hoje a sua vida para tudo aquilo que Ele tem para você. Consagre realmente a sua vida ao Senhor. Consagrar-se é você separar-se para. Santificar é você separar-se do pecado. Esse nível de santificação a gente busca todos os dias no Senhor. Mas consagrar-se é a resposta da santificação. Você santifica-se dos pecados para você consagrar-se para ser separado para algo, para amar e servir, para revelar a grandeza de Deus, para ser um com a unidade do corpo e para que Ele te potencialize, te capacite para que você realmente seja a mudança e tenha uma motivação para a qual você possa realmente viver todo esse tempo que você está na terra. Faça essa oração ao Senhor hoje. Declare que você quer viver os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres que Ele tem para fazer em você e através de você. Mas seja essa luz que as pessoas precisam enxergar. Seja sal que dá sabor aos lugares. Seja termostato que determina a ambiência. Traga a atmosfera do céu, a ambiência do céu para onde você entrar. Que onde você pise seja uma terra santa. Que onde você pise a presença do Senhor se expanda naquele lugar, que onde você chegue, a luz do Senhor irradie, que você possa resplandecer isso de forma sobrenatural. Esse é o meu desejo nesse capítulo 6 de Kryptonita. E conto com você para você curtir o nosso canal, se inscrever, clica no joinha, clica no sininho, bate o sininho, manda aviãozinho, compartilha, manda para os seus amigos. Faz o auê aí, mas faz com que esse vídeo viralize. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o reino. Com a expansão apostólica do reino, que é a palavra profética que está nesse ano sobre mim e sobre você. Em nome de Jesus. Amo vocês. Até a próxima.